Investidor em Foco de hoje fala de eleições legislativas americanas, decisões de juros também nos Estados Unidos, IPCA de outubro no Brasil e um convite especial para um evento da Itaú Asset que a gente vai fazer para vocês. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio dessa terça-feira, dia 8 de novembro. Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio. Fazia um tempo que você não aparecia, hein, Ítalo? Tudo bem? Tudo ótimo, Renata. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver nos escutando. Sim, estava fazendo tempo que eu não via, tava com saudade. E como sempre, Renata, de novo, eu venho na semana que está recheada. É Eu verdade. escolho a dedo. Eu estava olhando aqui a pauta e pensei, de novo, mais uma vez é a saga do Ítalo aqui no podcast. Se não é para ter, Bom, se não é para estar cheio de assunto, eu nem venho. nem vem, tá certo, concordo, sou dessas. Bom, vamos lá, porque tem mesmo e tem atenção do mercado mundial voltado para as eleições legislativas nos Estados Unidos que acontecem hoje. Elas mudam a composição da Câmara e também de um terço do Senado norte-americano. E por que são importantes? Porque, além de ter todo o contexto das aprovações que se faz por lá, tanto na Câmara como no Senado, elas também são fundamentais para que o presidente Joe Biden possa apresentar planos e ter possibilidade de executá-los. Então, isso interessa ao mercado, né, Ítalo? Muito o que acontece na política norte-americana e principalmente, nesse caso aqui, no legislativo, né? Com certeza, Renata. Acho que dando um contexto maior até, né, de que são as eleições de meio de mandato, né, chama das midterms, elas são super importantes, Renata, pois nelas são, como você falou, né, renovados todos os 435 deputados da Câmara, que nos Estados Unidos a Câmara é chamada Casa dos Representantes, e 35 dos 100 senadores no Senado. Além disso, da Câmara e do Senado, a gente também tem diversos estados que vão fazer as eleições para governador e eleições também para os seus representantes locais. O que está em jogo aqui, como você falou, né, Renata, é, de forma geral, o controle do Congresso e a pauta dos próximos 2 anos do governo do Joe Biden. A expectativa do mercado e dos analistas políticos é que o Partido Republicano tem uma maior chance, tá, de dominar a Câmara, enquanto o Partido Democrata tem uma maior chance de manter a maioria no Senado. As eleições elas estão super apertadas em vários dos estados, inclusive a gente tem visto aqui o próprio Joe Biden e o Obama também fazendo um reforço deles fazendo campanhas em vários dos estados onde essa disputa está mais acirrada, enquanto o próprio Trump tem assumido um papel aqui mais ativo também pelo lado do Partido Republicano de apoiar alguns dos políticos nesses estados onde a disputa está mais acirrada. Historicamente, o que a gente olha é que o atual governo, o governo que está no governo naquele momento, e o que tende a acontecer é que, na maioria das vezes, ele perde sim a maioria, né, o controle de uma ou das duas casas. É bastante normal isso de acontecer e parece que é o que a gente vai ver para a Câmara dos Representantes ali dos Estados Unidos. De forma geral, se o Partido Republicano concretizar a maioria em uma ou nas duas casas, isso vai tornar muito mais difícil, de fato, a implementação dos projetos do Biden e dos democratas. E provavelmente deve até abrir uma maior abertura para inquéritos por parte dos republicanos em relação à gestão do atual presidente. Então, os resultados das eleições de hoje vão ser muito importantes para entender quais são os próximos passos aqui dos últimos 2 anos do governo do Biden e, principalmente, acho que para o mercado aqui, é olhar um pouco mais. A gente sabe que o Partido Republicano e o Partido Democrata têm ali pautas bem distintas. O Partido Republicano tem uma pauta, quando a gente fala de mercado, mais voltada ali para corte de juros, enquanto os democratas eles estavam vindo com uma pauta muito forte ali, capitaneada pelo governo do Joe Biden, de uma política fiscal mais agressiva, com mais gastos. Então, essas eleições elas vão ser bem importantes para a gente ver o que a gente pode esperar para os próximos 2 anos. Perfeito, Ítalo. E os Estados Unidos têm esse desafio tão grande também de políticas que ajudem a interferir no processo de alta da inflação, né? Uhum. Algumas questões já são colocadas em prática, como as decisões de política monetária, e queria que você falasse um pouquinho
justamente sobre isso, porque na semana passada o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, decidiu aumentar em 75 pontos a taxa de juros, e isso também aconteceu na Inglaterra por parte do Banco Central da Inglaterra, que aumentou os mesmos 75 pontos. Esses aumentos para o mercado, eles significam um processo de combate à inflação e já tem uma luz no fim do túnel, como a gente acompanhou aqui no Brasil, ou Uhum. por lá isso ainda está muito mais indefinido? Beleza, ótima pergunta. Acho que, primeiro, os aumentos, de forma geral, representam o foco de ambos os bancos centrais em continuarem seu processo de aperto monetário, visando conter tanto a inflação corrente quanto as expectativas inflacionárias. Embora eles estejam fazendo isso em um momento que os dados de atividade não são tão positivos. Acho que, na verdade, momentos um pouco distintos. Nos Estados Unidos, a economia americana continua mostrando dados de uma atividade resiliente e aquecida. E quando a gente fala de política monetária nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem sinalizado em diversas oportunidades que esse ritmo de aperto monetário, duração do aperto, vai estar muito dependente de novos dados. Então, a partir do momento que eles forem enxergando arrefecimento da inflação, a inflação começando a dar sinais de aceleração, o que a gente inclusive viu, principalmente na última divulgação da sua ata, uma discussão mais ampla dos dirigentes do Federal Reserve enxergando alguns sinais mais positivos de aceleração, inclusive debatendo a possibilidade já de começar a discutir um pouco mais para frente o arrefecimento do processo, da velocidade do processo de aperto de 75 para 50 pontos base, a gente vai ter esse Federal Reserve que vai estar muito, o que a gente tem falado, orientado por dados. Então, a luz do fim do túnel nos Estados Unidos é realmente a gente começar a ver indicadores de arrefecimento e isso provavelmente vai ter uma resposta mais rápida por parte do Banco Central norte-americano. Em relação ao Reino Unido, acho que na Europa, de forma geral, as perspectivas são um pouco mais negativas para a economia no curto e no médio prazo. Tanto pela pressão inflacionária, causada em muita medida pela crise de custo de energia que vive o continente, quanto à desaceleração da atividade, ambos os fatos muito afetados pela guerra na Ucrânia. Então, acho que os bancos centrais na Europa eles estão num processo, e um processo que provavelmente agora no inverno a gente vai ver uma crise maior do custo de energia, isso vai trazer mais pressão ainda para a inflação nesses países. Então, o processo, acho que na Europa e Reino Unido aqui incluso, está um processo um pouco mais difícil nesse curto e médio prazo. Mas, de forma geral, o que esses aumentos significam para o mercado? Respondendo a sua primeira pergunta. É, de fato, os bancos centrais, quando eles realizam uma alta nessa magnitude, muito do que eles têm sinalizado, é eles indicando para o mercado seu comprometimento em trazer a inflação para suas respectivas metas, mesmo em um cenário mais adverso na economia. E eu acho que esse cenário mais adverso na economia torna, inclusive, o processo de aperto monetário muito mais complexo. Então, os bancos centrais estão dando sua sinalização que querem sim conter a inflação, mas também buscam fazer isso de uma forma a impedir que cause uma maior recessão na economia, Renato. Muito bom, Ítalo. E já que a gente tocou no ponto da inflação, qual é a expectativa para o IPCA de outubro, que sai essa semana aqui no nosso mercado local, hein? Uhum. Acho que vamos tomar uma premissa aqui, o IPCA 15 de outubro, como acho que que é de fato a prévia, acho que como um bom indicativo. O que a gente teve no Uhum. IPCA 15 de outubro foi que, após 2 meses seguidos de deflação no Brasil, acho que refletindo a diminuição do preço dos combustíveis nas refinarias e o repasse de corte de impostos, o IPCA 15 de outubro voltou a mostrar um aumento de preços, com uma alta de 0,16%. A alta teve uma contribuição relevante pelo aumento de passagens aéreas e gastos com saúde, e uma menor contribuição desinflacionária da gasolina. Inclusive, o valor, né, a alta de 0,16%, veio ligeiramente um pouco acima do esperado pelo mercado. Por outro lado, Renato, o indicador, embora tenha voltado a subir, um ponto relevante é que começamos a enxergar arrefecimento em vários grupos de produtos, além do grupo de transportes, Importante. e isso, além do grupo de transporte, também do grupo de administrados, aqui, preços administrados é serviços, produtos com reajustes definidos por contratos ou regulados pelo setor público. Adicionalmente, eu acho que o índice de difusão, um ponto importante aqui, que é o índice de difusão, pessoal, o percentual de itens da cesta que compõem o IPCA que apresentaram alta de preço. Então, vamos supor que o IPCA ele é um cálculo com 100 itens que compõem a cesta, se 80 itens mostram uma alta de um mês para o outro, o índice de difusão é de 80%. Então, o índice de difusão ele começou a se estabilizar
perto do percentual histórico, que é próximo de 60%, mostrando uma inflação menos generalizada do que a gente tinha no final do ano passado, início desse ano, que chegou a rondar ali por um tempo na casa dos 75%. Então, embora a gente voltou a ver uma alta do indicador, a gente tem algumas notícias positivas. Então, nossa expectativa para o IPCA de outubro é que ele mostre um comportamento muito parecido com o que a gente viu no IPCA 15, de uma alta modesta, um ponto de atenção, acho que para a gente acompanhar, principalmente para os próximos meses, é a possibilidade de novos aumentos no preço da gasolina nas bombas, visto que a gente está com uma defasagem de preço na política de paridade internacional praticada pela Petrobras. Isso pode trazer um viés de alta para o indicador nos próximos meses, mas para o que a gente vai ver nessa quinta-feira, Renata, é de fato um comportamento parecido com o que a gente viu no IPCA 15. Uhum, perfeito. Antes da nossa agenda, que hoje tem convidado especial, queria tratar com você um pouquinho, Ítalo, sobre a China. A gente tem, faz algumas semanas, trazido esse assunto à tona de volta, porque muitos resultados que têm vindo da economia chinesa têm preocupado os mercados. A China é um grande parceiro econômico do Brasil, não só do Brasil, mas tem preocupado os mercados e repercute nos mercados até mesmo em alguns resultados, né? E agora, esse último dado que foi relatado por lá é que a China teve a primeira queda nas exportações anuais desde 2020, sendo que 2020 foi o ano que estourou a Covid por lá. Então, queria que você comentasse um pouco isso, o que representa esse dado vindo abaixo, agregado a tantos outros que têm com uma certa frequência aparecido abaixo da expectativa. Uhum. Última pergunta. Realmente, a China ela voltou a ficar como um grande ponto de atenção no noticiário dos mercados nos últimos um mês e meio, principalmente. Em relação aos dados de exportações de maio de 2020, essa foi desculpa, essa queda que a gente teve em outubro, que foi a primeira desde maio de 2020, Renata, o dado ele é até mais forte do que isso, porque além de ser a queda das exportações, foi também a primeira queda simultânea das importações e exportações ao mesmo tempo, desde maio de 2020. Nossa! Principal causa para aqui é o fato da gente ter uma junção das medidas de questões tanto internas na China, como a política mais restritiva de contenção contra o Covid que ainda temos em vigor no país, a pressão da inflação local, somado aos riscos de uma possível recessão global no mercado internacional e o processo de alta de juros. Então, o que a gente viu de resultado foi uma retração de 0,3% nas exportações em outubro, comparado ao mesmo período do ano anterior, muito abaixo da estimativa do mercado, que era um crescimento na casa de 4%. Eu acho que aqui, para as exportações, chama atenção os dados ocorrerem em um momento que o yuan chinês, que é a moeda local, ela está enfraquecida contra o dólar, algo que fortalece a posição dos exportadores, e mesmo assim a gente viu um recuo das exportações, e esse período ser um momento importante de temporada de compras de final de ano, outro ponto que chama a atenção. Já a demanda doméstica mais fraca, parcialmente pressionada por novas restrições e bloqueios contra a Covid em outubro, levou as importações a recuarem 0,7%. Então, de forma geral, tanto os dados de exportações quanto os dados de importações tiveram recuo causados por questões tanto internas da China quanto questões mais globais. Boa, Ítalo, obrigada. Na agenda dessa semana, a gente tem um convite a fazer para vocês que estão nos ouvindo, mas não sou eu quem vou fazer. É o CEO da Itaú Asset que está aqui com a gente, Carlos Augusto Salamonde, porque nessa quinta tem um evento anual da Itaú Asset, que vai reunir gestores especialistas para discutir e trazer perspectivas sobre o mercado de investimentos do ano que vem. E desafios não faltam em CAS. Bem-vindo, tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, já que veio aqui para fazer esse convite especial aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, o que eles vão encontrar nesse evento da Asset que ocorre nessa quinta-feira? Legal, Renata, é um evento super esperado, já é uma marca aqui da nossa estrutura, então a Itaú Asset faz esse evento anual, e esse ano agora na quinta-feira, começando em ponto às 8h30 da manhã, serão 4 painéis e uma manhã recheada de conteúdo, começando com o painel de cenário macro, onde o nosso economista-chefe, o Thomas Vu,
vai comentar perspectivas, né, no cenário econômico e político atual e também algumas previsões aqui para o próximo ano, com a visão dele. Na sequência, Renata, vamos ter um painel sobre crédito privado, cobrindo tanto os fundos líquidos quanto os fundos estruturados. Então, vai estar o Serginho Goldstein e a Faiga, que vão estar compondo esse painel de crédito privado. Então, super interessante, um tema muito atual, que tem tido bastante apelo aqui para os nossos investidores. Depois, nós vamos ter um break e voltamos para falar do mercado de renda variável. Então, vamos ter uma retomada aqui falando desse mercado de ações, quais são as nossas expectativas para o ano de 2023. E vamos ter aqui 5 gestores das nossas estruturas de renda variável. Então, o Elmer, da família do Names, o Luiz Ribeiro, da família Asgard, o Pedro Quaresma, da família Momento, o Rodrigo Koch, do Optimus, e o Tarim Silvestre, da família do Hunter aqui. Então, eles vão comentar como estão chegando esses mercados de renda variável no Brasil e também no exterior. Então, um painel super rico, um tema bastante interessante. Só tem craque aqui falando. Que bacana. Para finalizar com chave de ouro, a gente vai ter aqui no nosso painel também de multimercados, que vai abordar aqui também nossas perspectivas nesse cenário bastante desafiador que nós estamos vivendo e perspectivas também para o próximo ano. E nesse painel, nós vamos ter 4 gestores. Então, Bruno Bach, que representa a família do Artax, o Márcio Neuegima, que vem da família Optimus, o Marim, da família do Red Plus e do Market Opportunity, e o Diego Beleza, da família, vindo falar sobre o Globo Dinâmico. Então, muito bacana, esse segmento tem tido um retorno destacado aí nos últimos meses, e será muito bom ouvir dos nossos gestores das estratégias que eles têm utilizado e como é que estão se posicionando aí para o próximo ano. Muito bom. Vou aproveitar que você está aqui, Cas, antes da gente liberar você desse convite. Ítalo, a gente está sempre falando aqui sobre o cenário, os desafios, tem muito indicador, muito acontecimento de mercado e possibilidades para o ano que vem, que são super importantes de analisar, né? Ver se eu não estou aí esquecendo de nada importante, mas a gente vai ter um ano do desafio de um novo governo, a gente tem todo o desafio da inflação Brasil, fora do Brasil, a gente tem aí esse desafio de taxa de juros que estagnou aqui, mas continua subindo lá fora em mais de um país importante, como Estados Unidos, tem desafios do mercado chinês. Queria que você, Cas, trouxesse um pouquinho da visão da Asset para esses principais desafios que vocês entendem que são do mercado no ano que vem. Não, sem dúvida, Renata, muito bacana, e são esses pontos mesmo de atenção aqui e que nos fazem ter uma dinâmica de estar constantemente inovando, tá certo? As nossas estruturas, as nossas formas de equipes e trazendo pipeline robustos aqui de produtos para essa realidade desafiadora de mercado que você acabou de comentar. E aqui a gente pode dar alguns exemplos. Você tem claramente o modelo do multimesas, que permite, enfim, a Asset oferecer ao investidor ter uma prateleira completa em todas as classes de ativo, mas também temos os produtos todos da Asset Core, que a gente chama, então todos os produtos que são orientados a um tipo de benchmark. Então, na verdade, você tem toda a parte dos long only, toda a parte de crédito que a gente já mencionou e que vai ter um painel específico aqui para isso. Então, tem bastante coisa acontecendo, a parte toda dos betas, dos nossos ETFs. Então, tem bastante coisa acontecendo nos diversos segmentos da Asset, e agora também vindo a estrutura do Fund of Funds, que é muito interessante estar nessa conversa de gestão também. Tá? Então, a gente está bastante animado aqui com as nossas inovações, com o nosso pipeline de produtos, para que a gente possa servir os nossos investidores da melhor forma possível e em todos os mercados, todos os segmentos que disponíveis aqui para o segmento de asset management. Então, estamos muito animados aqui e vamos seguir em frente. Boa. E para quem quiser acompanhar o evento, vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Itaú Asset, certo? Certo, é verdade. É isso aí. Nós vamos estar a partir de quinta-feira até as 8h30.
no nosso canal do YouTube. E temos um convidado especial, né, Renata? Você vai falar dele? Opa! Quero saber quem então, é. Legal. Então, junto, a gente tem um convidado especial que vai estar junto com o Thomas Vu, que é o nosso economista-chefe, né, no painel de cenário macro. Teremos o Diogo Guilhem, que é diretor de política econômica do Banco Central. Então, também vai estar aqui para enriquecer ainda mais e trocar ideias com o nosso time de economia. Então, pauta recheada, só tem craque aqui falando, então com certeza será até um evento muito bacana, marcando mais Perspectivas do Itaú. De novo, já falei, evento super tradicional e que a gente aguarda com muito entusiasmo aqui. Então, todos convidados, sejam bem-vindos. De novo, quinta-feira, a partir das 8h30, vamos estar aqui. Muito bom, Cas. Obrigada por ter dado um pulinho aqui para convidar o pessoal e bom evento para vocês. Legal. Obrigado a todos vocês. Até lá. Até. Ítalo, além do evento da Asset, que já está aqui na nossa agenda, o que mais tem de importante para essa semana na agenda econômica, hein? Tem bastante coisa, Renata. Vamos lá direto, pessoal. No mercado local, essa semana é uma semana importante. A gente vai ter a divulgação do IPCA de outubro, que ocorre na quinta-feira. E também tem a bateria de balanços que vai ocorrer ao longo da semana inteira. A gente está tendo divulgação de balanços de várias companhias importantes no Brasil. Na quarta-feira também vão ser revelados os números de vendas do varejo de setembro. E a semana, na sexta-feira, encerra com a pesquisa de serviços de setembro. A pesquisa de serviços aqui vai ser importante, Renata, para a gente acompanhar somente toda a discussão que a gente está vendo de um pouco desaceleração da economia brasileira ao longo do segundo semestre. Já para o mercado internacional, a semana está mais cheia ainda. Então, o destaque é o índice de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o chamado CPI de outubro, tá? Que ocorre na quinta-feira. Na segunda já tivemos a divulgação, né, dos dados de crédito ao consumidor de setembro dos Estados Unidos e também tivemos discursos de dirigentes do Federal Reserve. Hoje a gente tem as vendas do varejo da zona do euro e as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que a gente já falou no começo aqui do podcast. Na China também sai o índice de inflação ao consumidor e o índice de inflação ao produtor, o CPI e PPI de outubro no país. E por último, na sexta-feira, como destaque, a gente tem o PIB e produção industrial do Reino Unido e também o CPI da Alemanha. Então, uma semana com uma grande bateria aqui de divulgações, principalmente no campo de inflação, Renata, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Muito bem. Tá bom, Ítalo, ficamos por aqui. Tem agenda recheada, tem evento da Asset, tem tanta coisa acontecendo para todo mundo ligar seus radares por aí. Boa semana para você. Muito obrigado, Renata, e boa semana a todos que nos escutaram. E obrigada a todo mundo por essa audiência. A gente espera vocês na quinta-feira para a gente falar um pouco mais de planejamento financeiro. Boa semana, bom evento da Asset para quem for e até lá.